Muito bem, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa live. Meu nome, para quem não me conhece, é Maria Helena Ramos Bonetti, eu sou a diretora executiva da Bramex, e em nome da presidência e do Conselho da Câmara Empresarial Brasil-México, damos boas-vindas a todos que nos prestigiam com sua presença. Esta live está sendo transmitida pelo YouTube e demais redes sociais e com um expressivo público a quem saudamos. Já estamos ao ar, ao vivo, no YouTube. Nossos cumprimentos aos excelentíssimos palestrantes, embaixador Michel Aflalian, a quem cumprimentamos, diretor do Departamento de Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores, condutor das negociações dos acordos de cooperação entre o Brasil e México. Ao embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, conselheiro emérito do SEBRE, que na sua brilhante trajetória diplomática foi embaixador do Brasil no México e nessa gestão, promotor dos acordos de complementação econômica, mentor da Câmara Brasil-México e seu primeiro presidente de honra. Cumprimentamos também, com um imenso prazer, o excelentíssimo embaixador do México no Brasil, José Inácio Pinha Rojas. Muito bem-vindo, embaixador, como sempre. E nossos cumprimentos também à presença do senhor João Dornella, presidente da ABI, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, do senhor Alfredo Cotait, presidente da Associação Comercial de São Paulo, em nome de quem cumprimentamos as demais associações empresariais. Ao senhor Jorge Damião de Almeida, presidente do Memorial da América Latina, ao senhor José Pio Borges, presidente do SEBRE, e aos representantes da PEX Brasil, em nome de quem saudamos as demais entidades. Ao cônsul Oscar Soberanes e à conselheira Juliana Soares Santos, chefe da Divisão de Negociações Comerciais do Itamaraty, em nome de quem cumprimentamos todos os diplomatas brasileiros e mexicanos que prestigiam com sua presença. Aos empresários, razão de existência dessa Câmara e que emprestam seu prestígio a esse evento. Nossas saudações ainda ao senhor Marco Antônio de Assis, do Ministério da Economia. Mencionamos e agradecemos nossos parceiros, CEAL, ABIMAC, ABIPEC, Câmara Mexicana e SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Esta live e os exemplos das anteriores têm como objetivo principal promover encontros e discussões sobre o Brasil e o México. E para iniciar essa live, pedimos à senhora Lida Fiori Berlandi, presidente do Conselho da Câmara, vice-presidente da BIMAC, integrando o Conselho Consultivo, fazer suas considerações preliminares. Por favor, Alida. Alida? Alida? Oi, sejam muito bem-vindos todos a esta quinta live da Bramex, que acontece hoje simbolicamente no primeiro dia de primavera e de abertura da Assembleia Anual das Nações Unidas, que o Brasil tradicionalmente abre. Além do mais, continuamos no mês das nossas festas pátrias, não é, embaixador Rojas? Do Brasil e do México, celebrando a independência. É uma especial satisfação receber nesta ágora, se assim posso chamar, os embaixadores Luiz Felipe Seixas Correia, já apresentado, mas me permitiria acrescentar o especial carinho que ele tem pelo México, né, tendo sido o seu primeiro posto, como ele mencionou. E o embaixador Michel Aflalian, né, profundo conhecedor da nossa região latino-americana, que nos acompanhou desde o início da nova Bramex em reunião realizada na BIMAC com o embaixador Maurício Lírio, assim como as demais autoridades diplomáticas e do Ministério da Economia já citadas. Mas também, como nas lives anteriores, nós focamos o setor industrial e as cadeias produtivas, nesta Bramex nós temos a satisfação de contar com a participação dos presidentes da Associação Comercial, já citados, Alfredo Cotait, do Memorial da América Latina, e o representante da Apex, parceiro de longa data da ABIMAC na promoção comercial. Nós vamos reforçando dessa forma um círculo virtuoso de encontros com os vários atores que fazem a relação bilateral acontecer.
Entre estes, os presidentes de 2 entidades do setor alimentício, que têm um peso importante no comércio bilateral, a BIA e a BIMAP, e os representantes da Câmara Mexicana, do CEAL e da BIMAC, da BIPEC, que nos apoiam. Eu não poderia deixar de citar, em forma especial, o presidente do SEBRE, José Pio Borges, esse fundamental centro de estudos internacionais que muitos dos meus companheiros e amigos que eu vejo aqui, da Fiesp, entre outras entidades, estão prestigiando, porque eles têm organizado excelentes debates sobre os temas mais relevantes que contribuem para um maior entendimento desse admirável mundo novo, né? E, quiçás, de uma nova ordem multilateral. Como uma Câmara empresarial binacional, que somos, e representando as 2 maiores economias da América Latina, nosso propósito é criar um espaço de diálogo construtivo com uma visão holística integrada para contribuir na elaboração de uma efetiva agenda de integração, que nos leve a cumprir o nosso destino, envolvendo todos os setores, acadêmico, científico, comercial, industrial, turístico, ambiental, com base na bioeconomia e na sustentabilidade como um todo. Na live passada, intitulada Convergências e Divergências para essa efetiva integração, foram analisados pelos embaixadores Maurício Lírio e José Pinha Rojas os cenários atuais envolvendo as várias instituições, os tratados e a colaboração histórica entre os países, bem como oportunidades de negócios, ressaltando o protagonismo que o setor empresarial deveria ter para impulsar as negociações. Como vimos, temos mais convergências do que divergências, verdade, embaixador Rojas? Assim, somos sociedades empáticas, como ele bem mencionou, temos afinidades e um destino a cumprir se considerarmos as respectivas áreas de influência geopolítica e o papel de liderança dos países pensando em um futuro espaço pan-latino-americano. Hoje, nossos ilustres embaixadores estarão falando sobre o futuro das relações bilaterais. Unimos, assim, presente e futuro dentro dessa ponte virtuosa que estamos construindo. Estamos convencidos que, apesar dos investimentos significativos nos 2 países da ordem de 30 bilhões de dólares de cada lado e do incipiente ainda comércio bilateral de 10 bilhões, estamos muito aquém de uma realidade potencial das 2 nações, que representam 90% do PIB da região, 54% do território e 52% da população. Mas, independente das questões políticas, da relação dos Estados Unidos e da China com cada país, né, e do momento que nós estamos vivendo, o alinhamento entre os embaixadores dos 2 países aqui citados e com os setores empresariais nos oferece uma excelente oportunidade de fomentar um diálogo produtivo com a colaboração de todas as entidades aqui representadas. Afinal, tudo depende da forma como nos vemos e como nos veem. Nesse sentido, como um bom e motivador exemplo para finalizar essas considerações iniciais, não poderia deixar de citar que há 14 dias, The European House apresentou o seu índice de atração global, que mede quão favoráveis são as condições para investimento e desenvolvimento mundial, e apenas 3 países da América Latina estão entre as 50 economias mais atrativas do mundo em 2020. Brasil, México e Chile. Nos iluminem, senhores embaixadores, com a vossa visão. Muito obrigada. Eu peço agora licença para chamar o nosso presidente executivo, João Carlos Basílio da Silva, para os cumprimentos e suas considerações, por favor. Você está com o microfone desligado, João Carlos. Boa tarde a todos. Não vou me alongar. O discurso da Lida foi completo e atendeu às expectativas todas da Bramax. Eu queria agradecer
e registrar a presença dos embaixadores Michel Arzalão Neto, do embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, do embaixador José Inácio Pina Rojas, e também registrar a presença do ministro Luiz Furlan, que foi um verdadeiro caixeiro viajante que divulgou o nosso país por todos os lados, e eu tive o privilégio de tê-lo conosco em Bolonha no tempo em que ele era ministro. Prazer ter o ministro aqui conosco. Um forte abraço a todos e uma boa palestra, que nós possamos aprender com a experiência dos senhores. Muito obrigado. Então, agora convidamos, por gentileza, o ministro Michel para nos brindar com as suas palavras e ensinamentos. Por gentileza. O senhor também está com o microfone desligado. Bem, boa tarde a todas e a todos. Um prazer voltar à Bramex. Como já foi dito na introdução, participei da primeira reunião de reativação dessa Câmara. Estão me escutando bem? Sim. Sim, perfeito. Então, foram 3 anos atrás que participei da reunião junto com o embaixador Maurício Lírio, que ainda nem tinha chegado ao posto no México. E agora já também se prepara para um novo destino. E é um grande prazer, uma satisfação dividir a mesa com os demais participantes, reconhecer a presença do embaixador Rojas, com quem nós temos um excelente diálogo e representa de forma excelente o México no Brasil, um grande amigo das relações, promotor das relações em todas as suas dimensões, o ministro Luiz Furlan. E uma palavra especial sobre o embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, um dos grandes embaixadores do Itamaraty, e isso não é uma força de retórica, todos que o conhecem sabem. E falando em simbolismo, eu conheci o embaixador Seixas Correia 30 anos atrás, exatamente quando ele servia, isso é feliz coincidência, quando ele servia como embaixador no México. Então, esse evento aqui tem um significado especial. E o meu foco hoje é falar um pouco dos nossos esforços de Brasil e México para ampliar os acordos que amparam a nossa relação comercial. São 2 acordos, como vocês sabem, o ACS 53 e o ACS 55. O 55 disciplinando o comércio automotivo e o 53 o resto do comércio. 3 anos atrás, quando eu vim aqui, eu falei sobre como estavam as negociações. Elas já tinham começado em 2015, em 2007, então, na reativação da Bramex, comentei em que pé estavam as negociações. Essas negociações prosseguem. Isso já dá uma medida da complexidade da negociação, mas os 2 lados continuam muito empenhados. Eu vou poder me estender sobre o detalhe da negociação um pouquinho mais à frente, mas eu acho que é importante situar essas negociações comerciais, o arcabouço comercial que o Brasil tem com o México, na rede mais ampla de acordos do Brasil na América do Sul, na América Latina. E uma coisa que ressalta é que o México é a grande lacuna da nossa rede de acordos na região. Na América do Sul, agora em 2019, graças à implementação gradual dos acordos que o Mercosul negociou com cada país da América do Sul, nós formamos uma virtual zona de livre comércio. Temos acordos de livre comércio com todos os países da região. No caso do Chile, por exemplo, nós eliminamos as tarifas para 100% da pauta. Isso na parte tarifária. E estamos avançando a passos largos nos temas chamados não tarifários, outros temas, serviços, investimentos, compras governamentais. E chamou muita atenção na mídia a conclusão da negociação do acordo com o Chile,
há pouco tempo, que é o maior acordo do Brasil em temas não tarifários. Se soma a liberalização, a remoção das barreiras do imposto de importação com entendimentos nessas disciplinas mais modernas de acordos de livre comércio. E, como grande contraste, nós temos um acordo de preferências. Desde 2002, nós temos um acordo de preferências tarifárias com o México, um acordo de 800 produtos. Nós vimos tentando ampliar esse acordo já faz tempo, desde o lançamento houve várias tentativas. Os antecedentes mais recentes remontam a 2015. Então, portanto, no governo da presidente Dilma, houve uma aceleração no governo Temer, mas, infelizmente, não foi possível. A negociação chegou a impasse. Havia uma expectativa que o processo de renegociação do NAFTA fosse constituir um estímulo à negociação, porque, diante de perspectivas mais rígidas que o presidente Trump queria impor ao acesso dos produtos mexicanos ao mercado norte-americano, isso levaria o México a efetivamente buscar uma diversificação de parceiros para não ficar tão dependente dos Estados Unidos. Mas, no frigir dos ovos, o que acabou acontecendo é que a renegociação do NAFTA consumiu muito as energias mexicanas e o nosso processo ficou paralisado por um ano. A gente teve a 8ª rodada negociadora em 2017 e em 2018 não tivemos nenhuma rodada. E, ao final do governo, que fomos nos reunir já com a equipe de transição do presidente AMLO, mas aí já os tempos já nos tinham comido. E eu acho que quando eu situo a relação no contexto da nossa política comercial para a região, eu acho que é um pouco o que foi falado na introdução que me precedeu, no sentido de que nós temos, no fundo, esse caráter diminuto do nosso acordo comercial revela um aspecto mais amplo da relação, de que é uma relação que está aquém do seu potencial, que a gente ainda tem um esforço, um desafio muito grande de aproveitá-la em toda a sua extensão, em todas as suas possibilidades. Acho que esse é um desafio histórico, importante na nossa relação, e nós temos atuado com esse espírito, não só na busca dos ganhos econômicos que poderão advir, mas nós acreditamos que pode ter um efeito dinamizador sobre a relação como um todo, sobre a integração na América Latina. Todo o processo, por exemplo, de aproximação do Mercosul com a Aliança do Pacífico, integrada por Colômbia, Chile, Peru e México, ela se ressente da pouca integração que existe entre o Brasil e o México. Tanto que sempre dizemos que a aproximação Mercosul-Aliança do Pacífico, que a integração, a maior aproximação comercial entre o Brasil e o México, é um vetor importante da aproximação do Mercosul e Aliança do Pacífico. E o Mercosul e a Aliança do Pacífico podem se converter em instrumentos importantes, forças motrizes da integração regional mais a futuro, e ajudar a projetar a nossa região como um espaço cada vez mais integrado, com regras alinhadas, com um bom ambiente de negócios e um fator importante para a atração de investimentos e negócios. Eu acho que é importante situar todo esse processo de negociação nesses termos. O fato é que a gente não conseguiu. E quais são as dificuldades que nós vemos na negociação? No plano estrito, isso é uma constatação, uma leitura que o Brasil faz, é que nós sentimos que há uma certa reticência mexicana a uma abertura mais ampla com o Brasil. O tema de acesso a mercados, eu acredito que seja o nó górdio dessa negociação. E a solução para a gente tentar superar esses obstáculos também foi dito na introdução. Mais convergência, mais diálogo,
maior interação entre o setor privado, a busca de convergências. Nós sentimos que há um grande temor competitivo em relação ao Brasil, há muita desconfiança em relação a um futuro acordo com o Brasil. Há uma predominância muito grande ainda na relação, acho que isso é preciso constatar de lado a lado, visões um pouco estereotipadas, que só vão ser resolvidas com maior interação. E eu acho que há ainda um déficit de interação, de maior contato entre as autoridades, reguladores de comércio exterior, entre o setor privado, e temos elementos alvissareiros, como a criação do Conselho Empresarial Brasil-México, o início da implementação do Acordo de Investimentos com o Comitê Conjunto, e a partir daí, desse diálogo, que a gente pode identificar pautas convergentes. Eu vou falar um exemplo muito claro. Às vezes a gente tem dificuldade dos nossos setores privados deles sentarem para discutir uma pauta de interesse comum. Isso é um obstáculo a ser transposto. Em alguns casos, por exemplo, com mais comunicação se identificam, se removem obstáculos. Eu vou dar um exemplo para os senhores. O setor de calçados é um setor que geralmente gera resistências protecionistas. No caso da negociação com o México, é uma área em que nós queremos ter algum ganho nessa área, mas ninguém quer invadir mercado nenhum. Nós estamos dispostos a ver cotas, soluções, prazos prolongados, e o que nós vemos, às vezes, é que a dificuldade para no primeiro obstáculo. Não se dá espaço para você encontrar soluções que acomodem as dificuldades. Nós vemos, por exemplo, que um dos grandes interesses do setor de calçados são os produtos de plástico e borracha, que não é onde aperta o calo, para usar uma imagem no mesmo universo, não é onde aperta o calo dos mexicanos, que é a parte dos produtos de couro. Em têxteis, há produtos... nós queremos ter algum acesso na área de confecções, mas o que nas nossas conversas com o setor privado, nós identificamos várias maneiras de poder também acomodar os interesses mexicanos no nosso mercado, até de uma maneira assimétrica, dando maiores concessões para o México em troca de outras concessões menores que o Brasil receberia. Discutimos essa noção de que nós estamos abertos a um processo efetivamente negociador e contemple as sensibilidades de cada lado. Acho que é uma mensagem importante. E os setores privados têm uma importância grande. Então, o governo Bolsonaro e AMLO, ambos os governos começam mais ou menos simultaneamente, e desde o início a gente já manteve contatos com o lado mexicano para a retomada das negociações. Então, são governos com orientação política claramente distinta, mas essa diferença não tem constituído um obstáculo na prática no nosso processo de aproximação. Temos 2 eventos importantes, eu acho que são positivos dessa relação. Por favor, Maria Helena, você me corrige se eu já estou me estendendo além dos 15 minutos, tá? Agora você que não desligou, que está com o microfone desligado. Bem, alguém apaga o meu sinal se eu me exceder muito. Deixa eu ver. Então, esses exemplos de avanços no último ano e meio. Nós tivemos a entrada em vigor do livre comércio automotivo em março de 2019, era um compromisso já embutido no ACES 55. Havia muita desconfiança, né, porque o nosso passado recente nessa área automotiva gerou muita desconfiança do lado mexicano, porque em dois momentos anteriores nós revimos as cláusulas do acordo automotivo, mas o governo Bolsonaro se iniciou com um compromisso de passar mensagens inequívocas sobre esse compromisso com
o liberalismo, com uma agenda mais aberta, então demos cumprimento. Há uma lacuna, uma pendência, que é a discussão das regras de origem, mas aqui também é algo que foi afetado pela negociação do NAFTA, porque essas negociações de origem deveriam ter sido discutidas exatamente no momento em que o México passou a concentrar todas as suas energias na renegociação do NAFTA. Mas o bom é que o NAFTA agora foi deixado para trás, agora vai iniciar a implementação. Mas eu queria só um adendo aqui, que apesar da renegociação do NAFTA, então, no fundo, teve um efeito negativo nas nossas negociações, mas essa renegociação não impediu, por exemplo, que o México concluísse a sua participação na TPP sem os Estados Unidos, né, o Acordo da Parceria Transpacífico, CPTPP, e não impediu também que o México chegasse a um acordo de princípio com os europeus na modernização do seu acordo. Isso um pouco dá uma medida, na prática, da escala de prioridades também da relação com o Brasil diante de relações com a Ásia-Pacífico ou parceiros que podem ser vistos como um contraponto mais efetivo a fortalecer a relação, a negociação com os Estados Unidos. Eu acho que é preciso ter isso também presente. O outro aspecto positivo, além do livre comércio automotivo de veículos leves, foi o acordo que nós concluímos agora em meados do ano para a liberalização progressiva do comércio de veículos pesados, ônibus e caminhões, que estabelecemos uma liberalização, era prevista para julho, em princípio, já 2020, mas estabelecemos um prazo um pouquinho mais dilatado até julho de 2023 para a livre circulação. Então, estamos avançando nessa parte automotiva, mas a negociação para ampliação do acordo como um todo, do 53, ainda não decolou. Nós temos mantido contato com o lado mexicano, mas estamos ainda na fase de negociação dos termos de referência para o lançamento da negociação. Ainda não foi possível chegar a um entendimento. A gente tem que reconhecer que a conjuntura desse ano é negativa, isso está afetando todos os lados. As perspectivas de crescimento estão bastante tão pouco positivas, né? Previsões de crescimento negativo, né? Em função da pandemia. E nós sabemos que o contexto é difícil, mas cabe perseverar. E essa relação, eu acho que é importante também para a gente ter essa medida da complexidade, a relação avassaladora com os Estados Unidos pelo México impõe desafios muito grandes para uma política mais efetiva por parte do México de diversificação de mercados. Esse objetivo tem figurado no discurso mexicano, mas a gente sente uma dificuldade prática de levar adiante, porque realmente é uma relação muito importante. Vamos ver agora se a implementação do novo acordo, novo NAFTA, vai gerar incentivos mais fortes para essa política. Nós temos, como eu disse, temos também um elemento que a gente não pode abstrair, mas também não cabe dramatizar, de competição diplomática entre os dois países. Isso ainda existe, já foi mais forte, eu acho. A questão da diferença de orientações, mas eu acho que não é um fator que seja preponderante, é um elemento mais residual. E essa questão que eu já mencionei anteriormente, que eu volto a enfatizar, é a necessidade da gente realmente buscar colocar as cartas na mesa e ter realmente um objetivo de tentar chegar a genuinamente encontrar pontos de convergência que acomodem os interesses e sensibilidades de cada um. Eu acho que ainda nas negociações nós sentimos uma barreira para realmente ter essa discussão efetiva. Às vezes, e evitar, muitas vezes, isso eu acho que tem que ser sinalizado não como um elemento de finger pointing, de ficar identificando o problema no outro, mas
uma certa perspectiva de culpabilização. O Brasil não é confiável, o Brasil é fechado, vão abrir, mas não vai entrar por causa de todas as outras barreiras. E eu termino minha intervenção falando da importância dessa energia positiva que tem que ser galvanizada em favor do acordo, da aproximação maior entre os nossos países. A Bramex está contribuindo para isso, a crescente articulação da CNI com o COMSE também vai preenchendo essas lacunas. O embaixador Maurício Lírio tem tido um trabalho incansável junto com o embaixador Rojas, são forças positivas para esse lado da busca da convergência. E um elemento final, nós hoje temos estoques de investimento de 30 bilhões de dólares de lado a lado. Então, para além de qualquer avaliação sobre a natureza das nossas relações, o fato é que são relações que geram lucros de grande monta. Eu acho que o que nós sentimos é que ainda não há vasos comunicantes entre o mundo de investimentos e o mundo do comércio. Eu acho que é preciso cada vez mais a gente estimular aquelas histórias de sucesso que, apesar das dificuldades que enfrentam nos mercados de cada um dos países, estão avançando, estão promovendo na prática a integração e os negócios, que façam ver aos governos a importância de caminhar no aprofundamento das relações. Eu acho que essa galvanização de energias positivas, construtivas e de busca de genuínos pontos de equilíbrio e convergência que é o que a gente precisa para o futuro dessa relação, que promete, como eu disse, não só benefícios para a relação em si, mas para a integração regional e para a projeção da nossa região no mundo. Obrigado. Muito obrigada, embaixador. Eu acho que agora todo mundo está me ouvindo, né? A gente conseguiu consertar o problema do meu som. É um prazer sempre ouvir o senhor e um aprendizado cada vez maior. Eu peço agora, embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, que nos brinde também com as suas palavras. O senhor também está com o alto-falante desligado. Então, por favor, o senhor liga o alto-falante para poder iniciar a sua palestra, que estamos todos ansiosos em ouvir. Estão me ouvindo agora? Perfeito, embaixador. Olha, eu queria dizer da minha grande satisfação de poder participar, tantos anos depois em que eu me dediquei especificamente às relações entre o Brasil e o México, esses encontros hoje aqui. Ministro Furlan, eu não saudei porque não reconheci. O que eu vou fazer? Sorry. Queridíssimo amigo, e trabalhamos juntos em muitas causas. Eu fui muito feliz no México, e fui muito feliz não só pelas circunstâncias de vida lá, que foram excelentes, como também pela qualidade de uma relação que eu nunca consegui conceituar de uma forma precisa, porque os dois países temos percepções muito semelhantes sobre os grandes temas de política internacional, temos percepções muito consistentes sobre a América Latina e sobre as relações econômicas e comerciais, limitar um pouco essa explanação. E eu conheci, que eu não conhecia bem, a profundeza dos temores que existem em um e outro país a respeito do que um e outro país podem representar para os outros. Eu tenho a impressão que nós temos muito, e já ganhamos muito, e temos muito ainda a ganhar, aproximando mais e mais o Brasil e o México, e por isso fico muito sensibilizado pela oportunidade que tenho hoje de voltar a esse assunto.
Eu acho que o Michel explicou com riqueza de detalhes toda a agenda atual. Então, não repetiria o que ele falou. O que eu acho que nós temos que romper na relação Brasil e México é um temor recíproco que existe. Porque ambos os países são os dois países principais do mundo latino-americano. E, então, há um temor recíproco de que um vá predominar sobre o outro. Lembro-me do período em que eu estava lá e nós estávamos aprofundando o Mercosul, aquela coisa toda. Então, toda vez que havia uma reunião regional, o México se reunia no começo com os seus parceiros, essencialmente Colômbia, Chile, quem mais? Equador, enfim, outros, e o Brasil saía para uma reunião com o Mercosul. Era uma coisa sintomática, mas muito simbólica das diferenças que nós tínhamos no sentido do desejo de aprofundar as relações regionais e a inserção dos nossos países nas relações globais. É claro que os antecedentes históricos influenciam isso, e é claro que a relação com a grande potência na nossa área, que são os Estados Unidos da América, influenciam e vão continuar influenciando esse processo. Toda vez que nós chegávamos para uma reunião multilateral, o presidente do México saía para uma reunião com os principais parceiros mexicanos, com que já tinham acordos de comércio, e o Brasil saía com o Mercosul para reuniões separadas. O Brasil resolveu organizar, no tempo do uma reunião com seus parceiros sul-americanos. Nós estávamos, naquele momento, trabalhando com a ideia da América do Sul, que acabou depois sendo posta, não necessariamente de lado, mas acabou sendo menos, digamos assim, enfatizada. E o México pediu para participar dessa reunião, que era só de América do Sul. O México pediu e nós ficamos um pouco surpresos, porque imaginamos qual teria sido a surpresa do México se estivesse organizando uma reunião com os países centro-americanos e o Brasil quisesse participar. Mas nós entendemos o interesse mexicano e concordamos. E foi até uma ideia muito boa, porque eu acho que podemos dissipar problemas de suspeito. Foi isso? Então, eu acho que esse momento já passou. E nós hoje entramos numa fase muito boa, mas muito boa mesmo. E eu acho que essa fase muito boa custou muito a se concretizar, mas está andando. Está andando, e eu tenho muito prazer, para não dizer outra coisa, de ter contribuído para isso no período em que tive a honra de servir como embaixador do Brasil no México. E eu acho que todos nós, os embaixadores do México em Brasília
e os embaixadores do Brasil no México têm tido a coincidência e um empenho comum em facilitar essas iniciativas. E eu não tenho nada novo a dizer. Eu acho que o Michel ficou muito bem com todos os detalhes do que está acontecendo. Mas eu sempre quero ir um pouco além. Quer dizer, eu achava que, primeiro, que o México não tem mais nada que temer da relação Brasil-Estados Unidos, no que se refere à relação Estados Unidos-México. Nós chegamos a um equilíbrio muito positivo. Podemos ir muito mais além à medida que fomos explorando essas possibilidades. Agora, não há nenhum problema muito grande hoje em dia. Essa competição não existe. Quando o México entrou para a OCDE, o Brasil, havia uma preocupação de que o Brasil quisesse fazer a mesma coisa. E eu fui ver um dos altos funcionários da chancelaria mexicana e ele me disse assim: então você vai... O que você veio fazer? Você veio me dizer que o Brasil também vai entrar para o OCDE? E eu digo, não é isso. Mas é que havia essa preocupação da competição permanente entre os dois países. Já superamos e temos a obrigação recíproca de aprofundar essas relações mais ainda, nesse mundo extremamente complicado que nós estamos vivendo. Então, o mundo está mudando com uma velocidade e com uma dimensão para a qual nós não estávamos nem necessariamente preparados. Quer dizer, a Guerra Fria se atenuou, os problemas comerciais se atenuaram, e eu não meço a nossa relação. Veja, Michel, um pouco esse comentário. Eu não meço a nossa relação pelo comércio. Eu acho que a relação Brasil-México ela vai muito além do comércio. Nós somos os dois grandes países dessa região, desse mundo latino-americano, que já passou por muitos problemas, mas hoje, felizmente, reina uma certa calma. E o que eu gostaria que a gente, mas numa visão assim talvez um pouco inocente da minha parte, eu gostaria muito que nós tivéssemos capacidade de influenciar mais positivamente, de uma forma mais compatível sobre o mundo que estamos criando. Se é que a pandemia não vai acabar com nós todos, mas e eu acho que nós temos essa responsabilidade, um com relação ao outro e com toda a nossa região. Enfim, eu limitaria os meus comentários a esses pontos assim, mais genéricos, e fico muito feliz por ter sido convidado para essa reunião tão insigne, e desejando muito êxito à Câmara e às atividades de todos os que estamos acreditando e envolvidos nessa relação. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Nós que agradecemos. Eu vou pedir agora a presença da voz empresarial, que seria do senhor José Munhoz Jiménez, ele é vice-presidente do Grupo Bimbo, que está tanto no México quanto no Brasil, presente nos dois países. Então, eu gostaria de solicitar a ele que, por gentileza, nos desse os seus comentários. Boa tarde a todos. Marilena, boa tarde. Boa tarde. Eu primeiramente quero agradecer a
o convite pela Câmara, que é verdadeiro prazer estar aqui com vocês. Convidado com presenças tão importantes como o embaixador Michel Arslan, o embaixador Luiz Felipe Seixas Correa, o senhor Alfredo Cotay, os presidentes da Câmara, Lida e o João, e com o próprio embaixador José Ignacio Peña Rojas. Embaixador, boas tardes, como está? Bom, e na verdade eu gostaria, eu não quero me estender muito, eu quero fazer algumas reflexões desde o ponto de vista empresarial. E bom, primeiramente quero esclarecer que o meu cargo eu sou vice-presidente jurídico do Grupo Bimbo para Brasil e América Latina. Então, só para entender bem que o advogado sempre é um pouco chato aí. Então, mais uma vez eu agradeço o convite. E bom, acho que já os embaixadores falaram muito dos acordos e os instrumentos jurídicos que temos hoje entre os países, o AC-53, o AC-55, todos os protocolos adicionais assinados entre os países. E na verdade, como empresário, o olhar do empresariado é que os países são muito parecidos e na ocasião passada, o embaixador Peña Rojas falou muito das coincidências dos países, que não vou repetir porque ele é autoridade e não eu. Mas eu gostaria de ressaltar alguns instrumentos que temos como os países, desde o ponto de vista empresarial, que acho que podemos aproveitar mais. Por exemplo, temos assinado o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que agora é relativamente recente a aplicação, mas é um instrumento que acho que por enquanto tem mais aplicação no México que no Brasil. Acho que no Brasil as empresas podemos impulsionar mais esse instrumento para promover mais o intercâmbio comercial. E por outro lado, eu gostaria de apontar alguns acertos do governo brasileiro que podem, pelo momento histórico e pela situação atual dos países, podem ajudar ou podem contribuir para desenvolver mais a nossa relação empresarial. Primeiramente, acho que foi um acerto muito grande, a reforma trabalhista que fez no Brasil, porque os principais problemas que tinham muitos investidores mexicanos era por conta dos processos trabalhistas. A reforma trabalhista ajudou muito para dar uma maior segurança jurídica e a maior promoção dos investimentos. Por outro lado, temos em Porto uma reforma tributária, que acho que, embora ainda está pendente, acho que quando se consolidar, poderia ajudar muito a dar pela complexidade do Brasil, que é grande na matéria tributária, pode ajudar muito mais a planejar bem todos os investimentos e todas as todo o investimento e planejamento financeiro no geral do Brasil, né? E um ponto importante que mencionou o embaixador Michel, daqueles serviços não tarifários, por exemplo, os serviços, né? Agora, por conta do Covid e a era digital, podemos fazer muita coisa e o empresariado não de produtos pode avançar muito em muitas áreas de oportunidade. Por exemplo, todo o tema de assinatura digital para fechar acordos e a iminente entrada em vigor por exemplo, da Lei da Proteção de Dados Pessoais no Brasil, que isso vai ajudar muito, seguindo a tendência mundial. Isso pode ajudar muito para dar uma maior certeza e segurança jurídica entre as pessoas e entre as empresas. E, ao final, tudo isso pode ajudar a consolidar o espírito latino-americano, que inspira todos os tratados de Montevideo de 1970 e que inspira todos os tratados entre os países e o Mercosul, né? Agora, eu aproveitando a palestra e repetindo que estou muito honrado de escutar aos convidados aqui, eu gostaria de perguntar para o embaixador Michel Arslan, para quem investe no Brasil ou quem quer investir no Brasil, o que aconselharia no senhor ou qualquer dos palestrantes em forma prática para aproveitar os instrumentos que hoje temos assinados? E com isso finalizaria a minha reflexão e agradecer novamente a presença de todos. Muito obrigado. Por favor, embaixador Michel, o senhor poderia responder, por gentileza?
Olha, isso é uma responsabilidade muito grande para um simples negociador de acordos comerciais, né? Eu acho que, sem fugir à resposta, claramente o tema do investimento passa por vários outros aspectos e a questão dos acordos é um dos elementos, né? E o que eu acho que o que ressalta da sua pergunta é que se a gente já tivesse avançado e concluído as negociações, eu já poderia te dizer elementos concretos do que a gente poderia utilizar no âmbito dos acordos. Não seria nenhuma panaceia, mas seriam elementos importantes. Por exemplo, uma coisa que a gente fez né, no encontro com o México no apagar das luzes do governo Peña Neto, a gente comentou, olha, acabamos de assinar o acordo com o Chile, com capítulos de comércio eletrônico, compromissos de serviços em lista negativa, telecomunicações, em que eliminação de roaming internacional. Então, são todos instrumentos, acordos de reconhecimento e certificação para produtos orgânicos, em que reduzindo custos para a certificação, que você reconhece a certificação do país de origem. Então, quanto mais a gente demora a concluir essa negociação com o México, que abrange não apenas redução de tarifa, mas abrange esses outros temas de um tratado de livre comércio moderno, menos mecanismos nós vamos ter à disposição para estimular as relações e o aprofundamento e a realização desses investimentos a que o senhor se referiu. Eu acho que eu falo por aí. Eu acho que a questão das reformas internas, claro, é um elemento importante, mas o que eu sinto, às vezes, é uma visão muito acusatória sobre do setor privado mexicano sobre a realidade para investir, a realidade dos negócios no Brasil. E às vezes, o que eu sinto é uma falta de uma agenda mais propositiva, mais construtiva. E eu falo isso com um ânimo totalmente construtivo. Eu não estou aqui querendo desreconhecer os desafios que nós temos no Brasil em termos de melhoria do ambiente de negócio, mas eu uso a sua pergunta para reforçar aquele ponto meu anterior, a necessidade de a gente galvanizar forças positivas e construtivas em favor do crescimento dessa aproximação. E aqui eu deixo a pergunta, qual seria a sua visão dessa realidade em que, às vezes, o mundo dos investimentos entre Brasil e México vão avançando meio de forma desconexa do mundo do comércio? É porque esses investimentos não criam fluxos de comércio entre os dois países? Como é que você veria essa realidade? Então, eu respondo e jogo para você uma outra pergunta. Francisco, você está com o microfone desligado, pronto, foi isso. Sim, bom, Michele, eu agradeço a pergunta. Na verdade, eu acho que, se entendi bem a sua pergunta, acho que mais que umas barreiras entre os dois países, temos que lutar com aquela imagem que você falou, que é a imagem de protecionismo entre cada país. E desde o ponto de vista privado, no empresarial, acho que é importante manter ter uma clareza nas regras, porque às vezes as regras podem mudar muito rápido por conta de uma situação legal, jurídica, ou por conta de uma situação econômica. Então, eu acho que esses dois aspectos podem ser uma causa que possam mudar ou afetar nessa relação. Não sei se foi por aí a sua pergunta, mas eu queria só consolidar esse comentário aí. Por exemplo, uma coisa que... desculpa esse diálogo. O que nós sentimos, às vezes, é que poderíamos, por exemplo, aproveitar mexicanos que investem no Brasil e brasileiros que investem no México, que eles fizessem manifestações junto aos governos do Brasil e do México em favor de avançar nesses acordos, que podem ser
para que não tenham prevalência apenas as vozes contra o acordo, as vozes do protecionismo, as vozes do temor da competição. Então, aqueles setores que se beneficiam de maneira inequívoca da relação, já se beneficiam de maneira inequívoca da relação, possam ser atores mais ativos para impulsionar essas negociações, que, por exemplo, como você está dizendo, avançar em comércio, porque essas negociações dizem respeito não só a reduzir tarifa, mas também avançar nessas regras mais estáveis de compras governamentais, regras mais estáveis e favoráveis ao negócio em comércio eletrônico, em telecomunicações. Então, a gente precisa, o que a gente sente é que são mundos à parte, o comércio e o investimento. Então, no fundo, é um chamado que eu faço utilizando esse foro aqui para essa mobilização dessas forças que já se beneficiam de maneira clara da relação, que atuem em favor do fortalecimento delas. Muito obrigada, embaixador Michel. Muito obrigada, Francisco. Eu gostaria de passar para o embaixador Pina Rojas, que gostaria de fazer os comentários. Por favor, embaixador. O seu microfone está desligado. Sí, obrigado, María Elena. Bueno, primero que nada, no quería yo intervenir, pero bueno, han sido muy ilustrativas los comentarios que nos han hecho mi querido embajador Michel Arralián y por supuesto el embajador Luis Felipe Seixas Correas. No puedo yo contradecirlos, totalmente de acuerdo, y quizás yo simplemente agregaría algunas ideas y por supuesto agradecerle la participación a mi tocayo José Muñoz de Bimbo, que tenemos el gusto de conocernos desde hace algún tiempo. Y bueno, simplemente quisiera yo primero felicitar a Bramex por estos diálogos. Me parece que son muy oportunos, muy necesarios, que los embajadores no realizamos los negocios, los facilitamos. Quienes hacen los negocios son los empresarios, y creemos ahí que los sectores privados y las cámaras de comercio son quienes juegan un papel relevante para ayudar a los gobiernos, para que se superen los temores recíprocos, para que generen una mayor confianza en los sectores privados y sobre todo en aquellos sectores que son sensibles, como son los sectores agroexportadores, agropecuarios, ¿no? Pero en todo caso, si me permiten, yo quisiera, bueno, en primer lugar, destacar que el señor embajador Seixas Correa estuvo en una época muy importante en México, porque a él le tocó la mayor apertura de México, la mayor apertura económica, comercial, en la etapa del presidente Salinas de Gortari, que fue presidente entre el 88 y el 94. El embajador fue 3 años en esa época y le tocó, bueno, observar las negociaciones que México emprendió con distintos países, incluyendo América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que al final, si bien cerramos el NAFTA en el año 92, terminamos por, digamos, firmarlo y ratificarlo en el año 94, pero en esos años también México, por ejemplo, se incorporó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. También México suscribió varios acuerdos que, por cierto, hoy suman 13 acuerdos de libre comercio con 50 países. 50 países, con 50 países tenemos acuerdos de libre comercio. Tenemos 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Tenemos 9 acuerdos de alcance parcial, uno de ellos, por supuesto, con Brasil, que estamos en un proceso de negociación, pero lo que quiero yo mencionar es que México tuvo desde esa época una, digamos, decisión de gobierno, una decisión de Estado, más que de gobierno de Estado, de avanzar en el libre comercio, en la apertura comercial. Es uno de los países que hoy tiene más acuerdos en el mundo, y durante varios años yo recuerdo, no lo digo por presunción, yo tengo 45 años en el servicio exterior, de los cuales le he dedicado a América Latina y el Caribe
pues más de 26 años, de lo cual me siento muy orgulloso porque yo me siento un latinoamericano y una de mis metas acá en Brasil pues es lograr cerrar, entre otras cosas, un acuerdo amplio, profundo con Brasil. Esa es una de mis grandes metas y si yo me voy y no lo logramos, pues me voy a ir muy frustrado porque para mí pues era realmente era una meta muy importante venir como embajador de México a Brasil y propiciar una mayor integración, una mayor cooperación, profundizar en nuestras relaciones económicas, comerciales y de inversión también, porque hoy lo señalaban los señores embajadores, hoy tenemos inversiones recíprocas de más de 30,000 millones de dólares. Revisando las cifras de Brasil y de México, hoy, sin tener un acuerdo de libre comercio, México es el 7º parceiro de Brasil a nivel global, solo abajo de China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Países Bajos, Chile. Somos el 7º parceiro de Brasil, repito, sin tener acuerdo de libre comercio. Y lo mismo Brasil es nuestro 7º parceiro comercial después de Estados Unidos, China, Canadá, Alemania, Japón y Corea. Entonces, vaya, no tengo que argumentar mucho. Hay muchas razones para tomar la decisión y decir vamos a avanzar en un acuerdo que genere mayor confianza en los sectores privados, que genere mayores oportunidades de negocios, mayores intercambios económicos. Hay un nicho de mercados impresionante. Brasil es la primera economía de América Latina y el Caribe, México es la segunda economía, tenemos muchos puntos de convergencia. Por supuesto, no es un tema fácil, ya lo mencionaron, hay resquemores por parte de algunos sectores, hay temores, yo diría que hay falta de conocimiento por parte de, no quiero decirlo generalizado, pero hay muchos brasileños que creo que debieran conocer más a México, como también debiera haber más mexicanos que debieran conocer mucho más a Brasil. Y esa es parte de nuestra tarea, de nuestra labor, de generar todas las oportunidades de negocios, eliminar estas desconfianzas recíprocas y generar este mayor conocimiento. También yo quisiera comentar que México desde que Brasil decidió incorporarse a Mercosur o generar este espacio económico de Mercosur, México pidió incorporarse a Mercosur, como también ha planteado la invitación a Brasil para que de alguna manera, sea individual o colectivamente con Mercosur, se incorpore a la Alianza del Pacífico, y hemos generado ahí algunas reuniones en ese sentido. Es decir, México está abierto. México es un país que busca una mayor integración con todos los países de América Latina y el Caribe, por supuesto con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, el principal destino de las inversiones mexicanas. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por delante. Creo, como lo dijo Michelle, estamos en un momento crítico, difícil por la coyuntura de la pandemia. No es el mejor momento, la expectativa quizás no es la propicia, pero yo creo que hay que seguir insistiendo, esforzándonos, y aquí el papel de las cámaras, de Bramex y de los sectores privados me parece que es fundamental para generar mayor confianza y para que empujen a los gobiernos en esta idea de profundizar las relaciones económicas y comerciales. Eso es lo que yo diría, y por lo que toca la embajada, pues seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para generar ese acercamiento entre ambos países, porque, bueno, lo demuestran el hecho de que hoy hay muchas empresas mexicanas invirtiendo aquí en Brasil, generando inversión, generando empleo, generando lo mismo como hay empresas brasileñas muy importantes en México, también participando del desarrollo económico y social del país. Así es de que, bueno, las embajadas y los diplomáticos seguiremos trabajando mucho, pero ya al final diría algo más para terminar. Yo creo que también aquí es importante que ojalá este entusiasmo que tenemos los diplomáticos lo pudiéramos también transmitir a los funcionarios de los ministerios de Economía, que no siempre están en la misma línea que nosotros. Yo con eso concluiría. Obrigada, embaixador.
As suas palavras são sempre muito gratas para nós. Eu pediria agora, nesse momento, para a Lida e, em seguida, ao João fazer as considerações finais. Por favor, Lida. Primeiramente, queria felicitar as ponências dos nossos embaixadores, né, tanto do México quanto do Brasil, através do Michel Aslanian. Mas eu me permitiria, em primeiro lugar, Francisco, para ajudar a responder o tema que você perguntou sobre os investimentos e o que poderia facilitar, a questão da bitributação, ela é fundamental e ela faz parte, é um dos 9 temas da agenda para o México. E nós estamos trabalhando nesse sentido com tributaristas, né, de renome para poder facilitar o diálogo nesse campo específico. Com relação a dois comentários feitos pelo embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, eu achei muito pertinente quando ele toca que hoje a relação entre Brasil e Estados Unidos e a relação entre México e Estados Unidos, ela deve ser vista com muito equilíbrio, como ele disse. E isso me faz pensar sempre que as relações conflitivas que ocorreram nesses 2 últimos governos, em especial no governo atual com os Estados Unidos, abriu uma porta muito importante de diálogo para o Brasil como um parceiro estratégico de importância para o México em vários setores da economia. E como o embaixador Pinha Rojas colocou, né, nós precisamos eliminar barreiras. E essas barreiras, elas são eliminadas com conhecimento, através da informação e principalmente do conhecimento. Nesse sentido, eu acho que temos um bom exemplo que o nosso presidente executivo, o João Carlos Basílio, tem por um acordo que foi firmado da ABPEC, da Associação Brasileira de Higiene, né, pessoal, com o México. Ele contornou barreiras. Nós também, nesses 40 anos que temos de relação com o México, tendo convivido, inclusive, com todos os presidentes mexicanos, de lá até o presente momento, nós fomos vendo muitos pequenos bons exemplos que, se somados entre si, abririam portas importantes. Então, eu queria citar a questão do ILPF, que a Embrapa pode contribuir enormemente para o México. Teve um programa Sembrando Vida, que aconteceu recentemente, e esse programa vai ser revisto, vai ser repensado, e a colaboração da Embrapa é fundamental para justamente tornar mais produtivo o setor agro, principalmente dos pequenos e médios empresários. Também a experiência ainda no agro das cooperativas. Nós temos o sempre ministro e muito especial conhecedor do agro brasileiro, Roberto Rodrigues, que é uma pessoa que rege a relação das cooperativas internacionais e é uma pessoa que tem feito um trabalho muito interessante no sentido de poder produzir modelos que seriam muito úteis para o México. E assim vamos com outros setores também de oportunidades relevantes nesse sentido. E, finalmente, eu queria dizer, em nome da Abramex, em nome do João Carlos, né, da Maria Helena e dos nossos conselheiros, que a Abramex se propõe a ser o think tank, né? Esse espaço de diálogo para buscar mais convergências entre os nossos 2 países. Estamos na melhor disposição, embaixador Pinha Rojas, e estamos, Michel, à disposição também, como estamos do Maurício Lílio, com quem temos tido um diálogo muito construtivo, muito produtivo, né, para ser esse espaço de diálogo na busca de oportunidades. E eu também não pude, naquele momento, cumprimentar o Luiz Furlan, mas fomos juntos para a Rússia, num momento muito difícil, não é, Luiz? Numa missão brasileira muito especial para lá, né, onde pudemos também construir algumas pontes.
né? Enfim, agradecer também a todos os nossos colaboradores. O Ingo não esteve conosco, o Ploger do CEAL, mas a Câmara Mexicana, porque eu acho que esse diálogo tem que começar entre empresários. Quer dizer, o temor tem que ser derrubado primeiro entre empresários dos dois países. E justamente a nossa aproximação com a Câmara Mexicana, ela foi fundamental, né, para que fizéssemos, inclusive, um MOU, um memorando de entendimento, né, com o seu presidente anterior, José Manuel e Álvares, e agora com Rodolfo Guerreiro, que é o atual presidente que o substituiu. Então, esse espaço também de diálogo com os presidentes das grandes empresas mexicanas no Brasil, ele já se iniciou, né? E passaremos, assim, depois também para um diálogo combinado com essas autoridades diplomáticas, com as quais também já estamos construindo um nível de conversação no mais alto nível e na mais grande transparência. E, enfim, agradecer a todos que estiveram conosco nesse evento. Até a próxima live, que nós vamos contar com o Marcelo Brito, da BAG, e vamos contar com o Juan Cortina Gallardo, que é o presidente do CEAL Internacional, ligado no agro, justamente para pegarmos essa agenda positiva. Se o João Carlos pudesse citar rapidamente o exemplo da ABPEC, eu acho que seria de grande valor também nesse momento desse diálogo. Obrigado a todos. Sem dúvida, posso mencionar aqui, já se passam mais de 10 anos que a Câmara a qual eu presido, que representa o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e a Câmara Mexicana, a Canipec, assinamos já há 10 anos um acordo em que propusemos aos nossos governos a ampliação do ACE 53 em todos os produtos, sem exceção, zerando todas as alíquotas. Isso já está na mão dos governos brasileiros e mexicanos, para que eles possam endossar essa manifestação do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos mexicano e o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos brasileiro. Queria também ressaltar de que, de fato, como disse o embaixador José Inácio Pina-Rossas, eles não fazem negócios, somos nós que fazemos negócios, os embaixadores estão para facilitar as nossas demandas, e aí essa é a nossa expectativa, e para isso que a Bramex existe, para que nós possamos, através deste espaço, ampliar os diálogos, conscientizar cada vez mais o meio empresarial brasileiro, o meio empresarial mexicano, para que possamos ampliar as nossas relações comerciais, as nossas relações culturais, as nossas relações em todas as direções, para que haja uma maior integração entre os nossos países, situação que a gente identifica, né? Há um carinho muito grande dos brasileiros com os mexicanos e há um carinho muito grande dos mexicanos com os brasileiros. Então, precisamos pôr a mão na massa, né, e levar adiante essa questão, e contem todos com a Bramex para que nós possamos fazer isso. Muito obrigado. Muito bem. João, nós, nesse momento, temos que encerrar essa live, e agradecendo as honrosas presenças e o prestígio que a participação trouxe à nossa Câmara, esperamos encontrá-los nas próximas lives, e encerramos neste momento esse evento, agradecendo muitíssimo aos embaixadores, ao ministro Furlan e a todos que nos prestigiaram. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado, felicidades, parabéns. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.